Cumprimento a todos com a doce e preciosa paz do Senhor Jesus, louvando a Deus por esta grande oportunidade que nos concede de, neste momento, trazer uma reflexão acerca da palavra de Deus, mais especificamente, dentro da lição bíblica dominical. Um primeiro agradecimento a Deus por esta grande oportunidade e ao Santo Ministério da nossa IEDALP, para que aqui possamos estar cumprindo a chamada, o convite de expor as Escrituras. Agradecemos ao nosso pastor Roberto José dos Santos, nosso evangelista Renato Torres Mu e a todos que fazem a superintendência de escolas bíblicas dominicais. Louvamos a Deus pelos nossos amados mestres, professores que fazem esta BD com afinco, com determinação e com propriedades e estão cumprindo o seu ministério. Meus amados irmãos, estamos dentro desse terceiro trimestre, com o segundo trimestre, com a lição Dons Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós temos discorrido dentro da lição mais específica, nessas primeiras 8 lições, vem falando sobre os dons espirituais e adentramos assim também nos dons ministeriais, naquilo que é pertinente à igreja para melhor conduzir o rebanho do Senhor. Então, dentre tantas lições, nós vemos a chamada de Deus para os seus santos, para que haja uniformidade, haja unanimidade, haja uma unidade na igreja. Tudo querendo, como diz o apóstolo Paulo, das Sagradas Escrituras, querendo a unidade do corpo de Cristo e aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos, desta feita, tratando da lição de número 9, que tem por título O Ministério de Pastor. O Ministério de Pastor, as quais são necessários, o qual é necessário à Igreja do Senhor Jesus. Então, nós vamos comentar alguns pontos acerca desta lição e, conforme a graça de Deus, poderemos aí inserir alguns textos que são necessários para que haja uma melhor compreensão daquilo que possamos tratar nesse momento. Segundo o nosso comentarista da nossa lição, ele nos diz que, na sua verdade prática, que por meio do ministério pastoral conduzimos as ovelhas do Supremo Pastor Jesus Cristo. Então, as ovelhas são do Senhor Jesus, o sumo pastor, como diz Hebreus, ou o grande pastor das ovelhas, e que tem vocacionado ou chamado aqueles que irão dar continuidade ao processo de disciplinamento da igreja do Senhor, aquilo que é concernente à instrução, ao aconselhamento, ao doutrinamento, diferente do que é doutrinação, muitas vezes expostas na forma secular. Então, os pastores têm uma chamada de Deus. Então, a gente vai ver no curso desta lição alguns pontos acerca do que é o referencial pastor, a missão pastoral. Nós temos, na leitura bíblica em classe, 3 textos que foram selecionados pelo comentarista da lição para melhor nos orientar acerca dessa função ministerial ou missão ministerial. O primeiro texto encontra-se em João capítulo 10, versículos 11 e 14. O segundo texto, Tito capítulo 1, versículos 7 a 11. E o terceiro texto, 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 a 4. Então, nós vamos assim fazer a apresentação desta leitura para que a gente possa discorrer logo mais dentro daqueles pontos que são necessários para esse discernimento sobre a missão pastoral e a chamada ou vocação. João capítulo 10, versículo 11, nos diz que eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecidos. Tito capítulo 1, versículo 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade,
amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós temos diante desses três textos evidências daquilo que se constitui o verdadeiro chamado pastoral. Algumas linhas de raciocínio, eu diria que não bíblico, porque não tem uma congruência bíblica, vai dizer que todos os cristãos, individualmente, são pastores porque detêm responsabilidades administrativas, seja no lar, isso também inclui o trabalho secular, seja na igreja em aconselhamentos pessoais. Então, há uma linha que diz que todos são pastores. E dentro dessa linha vai nos fazer compreender que há uma necessidade de um supervisor, de alguém que esteja com a palavra, que, como dizem, dita final. Todos detemos a palavra em nossas mãos, então todos podemos ser pastores. Então ele vai trazer também uma ênfase à questão dos crentes bereanos, que nas primeiras instruções eles seguiam ao apóstolo Paulo, ouviam que o apóstolo Paulo falava, mas eles investigavam. Isso não é errado, você investigar o que se está pregando, mas você tem que reconhecer a autoridade constituída que foi dada por Deus. E isto está bem vinculado ao Evangelho de Jesus Cristo, principalmente nas cartas paulinas, em Efésios capítulo 4, versículo 11, e a Bíblia é clara quando diz que Deus deu uns para pastores, ou seja, para conduzir bem o rebanho de Deus. É interessante a gente trazer a singularidade desse ministério pastoral de acordo com o que era o pastor de ovelhas em Israel. Já desde Gênesis, a Bíblia vai dizer que Abel era o pastor de ovelhas, ele trabalhava com ovelhas, capítulo 4, lá em Êxodo capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Moisés ele apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro. Então nós vamos ver ao discorrer de toda a Bíblia, que nós vemos ali os pastores com alguém que tem um cuidado, alguém que tem um zelo. Então é exatamente isso, na questão eclesiástica, no ministério pastoral eclesiástico, que tenha a conduta do pastor, a posição do pastor em conduzir bem as suas ovelhas. Temos na Bíblia Sagrada a respeito do próprio Senhor Jesus, em Isaías 40, versículo 11, que ele vai traçar uma expectativa, Deus vai dar uma expectativa para Israel diante de um pastor que viria para apacentar as suas ovelhas. No capítulo 53 de Isaías, ele diz que este pastor, ele daria a vida pelas ovelhas. Como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ou seja, esse pastor seria resiliente. Também temos outras questões bíblicas, como Davi,
o pastor de ovelhas em Israel, em 1 Samuel, ele vai dizer que este pastor, ele estava pronto para apacentar as ovelhas, mas não apenas apacentar no sentido de guiar, no sentido de alimentar, mas também no sentido de proteger as suas ovelhas. Como ele disse, que ele prontificou-se a defender as ovelhas, lutando contra um leão, lutando contra um urso para salvar as suas ovelhas. Então, Davi, ele ilustra bem essa propriedade na chamada de um pastor, aquele que dá a vida, o que nós vamos ver daqui a pouco em João capítulo 10. Então, o pastor, ele tinha essas prerrogativas, ele apacentava, ele cuidava das ovelhas e dentro desse cuidado, ele também guardava essas ovelhas no redil, no aprisco, né? Ao final do dia, ele guardava as ovelhas, no início de um novo dia, ele trazia as ovelhas e fazia todo esse trabalho. Então, normalmente, por uma necessidade de uma economia israelita, uma economia do povo hebreu, esses pastores, eles tinham uma grande responsabilidade, porque a ovelha fornecia alguns elementos próprios para a manutenção e sustento do povo. Nós vimos, amados irmãos, dentro da introdução desta lição, segundo o comentarista, ele vai dizer que a tarefa de um pastor, ele é uma tarefa árdua. Então, aquele que detém essa função, ele tem essa missão, ele sabe que o trabalho é árduo. E na natureza, né, da palavra, na origem da palavra, árdua quer dizer aquele que tem algum esforço, aquilo que demanda algum esforço. Então, é algo que não é fácil. Também, ele fala que esse pastor, ele é vocacionado. Né? Efésios capítulo 4, versículo 1, vai fazer uma análise dessa palavra vocacionado como sendo uma chamada. Né? O que o versículo 11 vai dizer, Deus deu uns para pastores. Então, bem, essa chamada ela tem que ser com responsabilidade, com um comprometimento e também com uma liderança servil, uma liderança de quem está pronto para servir. O pastor de igreja, aquele que detém a liderança ou essa missão pastoral, ele está pronto para servir o rebanho de Deus, a qual Deus conduziu durante toda a trajetória no deserto, diante de José no Egito e logo após a sua chamada, os pais que vieram, os seus irmãos, e como também durante toda a jornada dos reis, dos sacerdotes, Deus sempre deu pastores, né, ou aqueles que encaminham as ovelhas que são de Deus, conforme Atos 20, 28, que ele vai dizer que ele comprou com o seu próprio sangue, isso aí fazendo a referência ao Senhor Jesus. Então, a chamada pastoral, ela exige abnegação e como também esse comprometimento ao qual temos falado. O primeiro ponto da lição, ele nos chama a atenção porque ele fala primariamente de Jesus, o sumo pastor. E a expressão grande pastor de ovelha que aparece em Hebreus capítulo 13, versículo 20, ele fala da sublimidade do ministério de Jesus. Jesus como o verdadeiro pastor, aquele que Filipenses diz que ele se humilhou, ele se despojou da sua glória para estar conduzindo as suas ovelhas e trazendo um rebanho ainda que não era daquele redil, né? Onde fomos alcançados enquanto a igreja. O pastor conhece as suas ovelhas. Aí adentramos no texto de João capítulo 10, que fala sobre Jesus, o bom pastor. Ora, se a epígrafe deste evangelho, deste capítulo 10, ele fala Jesus, o bom pastor, deixa claro que existem maus pastores. E é aí onde Jesus vai discorrer dentro desse capítulo 10. Ele vai dizer que ele é o bom
pastor, o versículo 11. E diz mais: o bom pastor dar a sua vida pelas ovelhas. Por mais que o pastor de ovelhas ele tivesse adiante das ovelhas, ele estivesse diante dele um aprisco que tinha uma certa proteção, ele ficava de atalaia para que outros animais não pudessem pular o cerco do aprisco e assim devorar as suas ovelhas. Então ele estava ali no meio das ovelhas e pronto para suprir a defesa daquelas ovelhas que não tinham em si uma proteção, não tinham em si possibilidades de defender-se, né? Então, o pastor conhece as suas ovelhas. E nós vimos aqui, dentro desse capítulo 10 de João, que ele vai dizer que existe outros pastores que têm a conduta de ladrões e salteadores, né? Por quê? Porque eles roubavam o melhor das ovelhas. As ovelhas aqui, nos dias de Israel, nós vimos, principalmente no capítulo 34 de Ezequiel, nós vimos pastores que apacentavam a si mesmo, pastores que devoravam as ovelhas, ou seja, aproveitavam o melhor do rebanho, que era o povo de Deus, e viviam, né, de forma garbosa, de forma a usufruir dos bens, né? Mas Jesus, ele vem como um verdadeiro pastor, como o sumo pastor, que ele dá a vida pelas ovelhas. Mas ele não apenas ele dá a vida pelas ovelhas. A Bíblia vai dizer no versículo 14, que ele, como bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Então, as ovelhas o conhecem porque ele chama pelo nome e elas o seguem. Mas quem não conhece, o que não é pastor, ele não conhece as ovelhas, não conhece o nome das ovelhas e as ovelhas definitivamente não vão o seguir. E esse bom pastor, Jesus, quando ele diz diversas vezes que ele dá a sua vida pelas ovelhas e que ninguém a tira dele, ele está falando sobre a sua morte sacrificial, né? A sua morte no Calvário. Mas no versículo 28 de João 10, ele vai dizer que esta vida que ele dá pelas suas ovelhas é para que eles possam ter a oportunidade de usufruir a vida eterna, como diz o versículo 28, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Então este é o nosso sublime pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos trabalhar as características de um verdadeiro pastor, as características do verdadeiro pastor. Então ele vai falar do caráter íntegro, do exemplos para os fiéis e infiéis e também exemplo para a família. Integridade, ele expressa muito a qualidade de ser inteiro, né? Uma vida ilibada, uma vida em que ela está voltada às Escrituras. É como diz o texto lido em Tito, né? Já no versículo 7 de Tito, capítulo 1, ele diz que convém que o bispo, nesse caso a palavra bispo quer dizer episcopos, que fala de supervisor, superintendente, aquele que administra. Então ele vai dizer que convém que o bispo seja irrepreensível, como bom dispenseiro. O dispenseiro aí vem da palavra oikonomos, que quer dizer aquele que guarda uma casa, aquele que tem uma boa administração sobre esta casa. Então, ele diz que como um bispo sendo irrepreensível, e vem dizer as qualidades, as características, que este bispo não deve ter. Ele não pode ser soberbo, iracundo, não dado ao vinho ou bebida forte, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas ele vai colocar as verdadeiras e principais características de um bom dispenseiro, de um bom servente. No versículo
No 8 ele vai dizer, mas ele deve ser dado à hospitalidade, tem que ser receptivo, ele tem que saber receber em sua casa aqueles que estão vindo de longe. Esse era o papel daqueles que tratavam com hospitalidade, aqueles que estavam estrangeiros, os que estavam vindo de viagem. Eles davam momentos adequados para que eles pudessem haver descanso. Também ele diz que é amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Moderação é Timóteo falando a seu filho na fé e pastor de igrejas, Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, ele diz que Deus não nos deu espírito de temor, em outra tradução, espírito de covardia, mas de amor, de fortaleza e de moderação. O pastor de ovelhas, ele tem que ter uma conduta moderada, ele não pode exacerbar-se, ou quando o versículo anterior ele vai dizer, ele não pode ser iracundo, ele não pode também ser avarento, mas ele tem que ser comedido nesse ministério a qual ele foi chamado. Então, ele tem que ter um caráter íntegro, vivendo honestamente, vivendo uma vida de simplicidade, humildade, para que a sua vida esteja coadunada com a palavra de Deus, a palavra que ele apregoa, o evangelho que ele posta diante do seu rebanho, o rebanho a ele que foi confiada. No capítulo 3 de Timóteo, nos versículos 3, 2 e 3, Paulo ele vai falar sobre a exemplificação deste pastor. Ele tem que ser exemplo dos fiéis. Então, Paulo ele cogita para o servo Timóteo e ele deve ser exemplo. Então, primeiro no versículo 1, ele diz o seguinte: se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Ou seja, se alguém tem um desejo ministerial, ele está desejando algo bom. Mas, como foi dito dentro do comentário da lição, no primeiro tópico, ele diz que esta tarefa é uma tarefa árdua, não é uma tarefa fácil. Então, aquele que cogita o ministério pastoral, ele tem que saber das implicações deste ministério. Então, ele vai falar sobre as características desse que deseja o episcopado, desse supervisor, deste pastor. Então, Timóteo ele vai receber essas orientações. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. A primeira característica dele é que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, que tem a ver também com a moderação, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que é uma das características que nós vamos ver um pouco mais na frente. E também vai, semelhante a Tito, ele vai dizer, não dado ao vinho, e no versículo 8, a partir do versículo 8, ele também vai dizer que aos diáconos também essas características são pertinentes, mas aqui especificamente aos bispos ou pastores, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que domine bem ou governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e criados em toda a modéstia. Então, existem habilitações. Uma é a chamada. As habilitações, elas estão inseridas dentro dessa chamada. As capacitações vai ser o trabalho árduo que ele vai se posicionar nesta obra e vai assim ascender ministerialmente. Ele vai ser reconhecido pelo seu ministério diante do rebanho que ele governa. Então, a integridade do pastor, ele tem que ser com a sua vida, e essa vida tem que ter exemplos. Dentro desses exemplos está uma característica da temperança, que é um dos gomos do fruto do Espírito, lá em Gálatas. Então, esse bispo, esse homem exemplar, ele tem que ter
domínio próprio. Isso vale para todo cristão, mas não é diferente para aquele que é chamado ao ministério pastoral. Então, ele tem que ter domínio próprio, ele tem que ter controle, como ele também tem que ter humildade, ele tem que ser manso. São características do fruto do Espírito. E dentre essas características, diz o comentarista aqui, ela vai mostrar, diante de todas essas características, uma idoneidade moral e maturidade espiritual. O pastor, na sua missão, ele tem a necessidade de ter maturidade espiritual. Ele tem que ter um bom campo doutrinário, que a gente vai ver um pouco mais à frente, para que ele possa ainda responder aqueles que o questionam acerca da fé e acerca da doutrina que é especulada por muitos, né? E a doutrinas que muitas vezes vem promover escândalo em alguns ministérios, né? Dentro desse texto, no versículo 5, sobre o governar a sua própria casa, é o terceiro subtópico desse segundo tópico, o exemplo para a família. Por que a família? Há um pressuposto de que a família, um pressuposto social, ele diz que a família é a base de toda a sociedade. Então, se dentro desse ministério pastoral, o pastor, aquele que tem essa liderança pastoral, ele consegue dominar ou governar bem a sua família, então ele será apto para governar o rebanho de Deus, que é constituído por muitas outras famílias. Então, a sua primeira comunidade, o seu primeiro rebanho está no seu lar. Se ele consegue admoestar, se ele consegue suprir, se ele consegue levar em exortação, encaminhá-lo em exortação a sua própria família, ele estará pronto também para conduzir as famílias de Deus. E ele tem que ter equilíbrio. Ele tem, numa sociedade, abrindo um parêntese, numa sociedade hoje onde vemos muitas divisões nos lares, muitas vezes é necessário, e sempre é necessário, que a vida familiar ela tenha alguém que mantenha o equilíbrio. Esse equilíbrio, a gente vai perceber que dentro de uma família, alguns membros, né, eles podem estar em desacordo com o que o seu patriarca, o que o seu líder familiar, o sustentador, ele deseja para a sua família. E ele tem que ter esse líder, ele tem que ter disciplinamento para conduzir com modéstia a sua própria família. Ele tem que ter essa experiência de saber lidar com momentos conflituosos dentro da família, porque momentos maiores vão acontecer diante do rebanho do Senhor e ele vai ter que estar experimentado a dirimir essas situações. Então, todo obreiro tem que conduzir bem o seu lar, porque à vista da igreja ele tem que receber credibilidade tal para que ele possa, com afinco, conduzir aquele rebanho ao qual o Senhor lhe concedeu. Voltando agora dentro do terceiro ponto, finalizando este último ponto, o ministério pastoral, a missão do pastor, né? Uma das características principais do pastor é conduzir ovelhas, como já temos dito. Eu gostaria até lá no final de trazer um versículo em Gênesis que eu acredito que seja bem pertinente àquele que reconhece o seu ministério. Mas a gente vai se perceber aqui, no terceiro ponto, como o pastor, como um apacentador. Né? O grego, a palavra pastor aqui, poimen, tem o significado de apacentador, aquele que apacenta e que, no caso eclesiástico, ele conduz as ovelhas a um alimento espiritual, o alimento através da palavra do Senhor Jesus. E a gente vai ver que
antes desta missão polivalente a qual trata o segundo subtópico, a gente queria discorrer acerca do terceiro subtópico, que vai falar sobre o cuidado contra os falsos profetas, os falsos pastores, digo. Ou seja, dentro dessa árdua responsabilidade, para que ele tenha uma boa gestão diante das suas ovelhas, o pastor ele tem a necessidade de conduzir as suas ovelhas. Então, cuidado com falsos pastores. Ele vai tratar aqui sobre os pastores dos dias de Ezequiel, que apacentavam a si mesmo, mas eu gostaria de ler convosco mais dois textos. Primeiro texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e os versículos 28, ele diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito deu sobre a igreja, constituiu para apacentar-de a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. O versículo 29 ele diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então, a necessidade do apóstolo Paulo aqui, ele reconhecia que após a partida dele, alguns falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores entrariam no meio da igreja do Senhor. Também ele vai fazer essa mesma exortação no capítulo 6, versículo 5 de 1 a Timóteo. Como também nós temos o último texto aqui de o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, ele vai dizer: muitos seguirão, versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão negócio de vós, com palavras fingidas. Ou seja, e Pedro vai dizer: desde que há já largo tempo eu vos tenho dito. Então, existem pastores, existe a possibilidade de termos no meio daqueles que dizem condutores de pastores que hão de fazer negócio. Por isso que, a princípio, nós tivemos dito ali, através dos crentes bereanos, conferir as Escrituras, como fizeram os bereanos em relação a Paulo, confira também as Escrituras para saber se alguns pastores estão dentro dessa direção. Não é o caso da lição aqui, que ele vai tratar com inteireza da integridade, né, de um verdadeiro pastor que, inspirado pelo Espírito Santo, conduzirá bem a sua ovelha. E para finalizar, o segundo tópico, ele vai falar sobre uma missão, a missão polivalente do pastor. É uma missão múltipla, e temos a multiplicidade da missão pastoral em 3 pontos: doutrinária, a missão doutrinária, a missão pastoral e a missão administrativa. Na missão doutrinária nós vemos o pastor como aquele que traz o ensinamento, faz a pregação expositiva da palavra e é um apologeta, ou seja, ele defende a doutrina a qual ele foi constituído para defender. Ele tem os pontos de fé dele que devem ser bem defendidos acerca da fé. A missão pastoral: evangelização, aconselhamento pastoral, acompanhamento de novos convertidos e principalmente estar pronto para reconciliar. Como Paulo, né, ele faz um pedido para 2 irmãs ali em Corinto que estavam em dissensão, né, e ele diz: olha, peço a Síntique e a Evódia que tenham o mesmo sentimento. Então, o pastor tem que estar pronto para a reconciliação. E, por final, a missão administrativa, que será administrar bem os recursos, tanto materiais como humano da Igreja do Senhor, que é aqueles a qual o Senhor tem dado para essa árdua missão. E aquele texto que eu gostaria de ler para os amados irmãos e irmãs, que está em 47 e o versículo 3 de Gênesis capítulo
47, versículo 3, quando José ele apresenta a sua família e no versículo 3 ele diz: disse Faraó a seus irmãos, aos irmãos de José, qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, como nós, tanto nós como nossos pais. A relação que o evangelho e o ministério pastoral tem com as ovelhas é a mesma relação, desde Abel, a partir de José, como também aos apacentadores de Israel. O cuidado que Deus tem com o seu próprio rebanho, para isso ele constitui pastores. E pastores, hoje, ele tem que trazer essa forma metafórica de verificar os pastores, de um rebanho físico, natural, constituído por ovelhas, para o seu ministério, saber o cuidado, saber a forma de apacentamento, o zelo e principalmente a proteção, para que nenhuma deles caiam nas garras do inimigo e possam ser dispersos, se apresentarem, se encontrarem dispersos do redil do Senhor. Que Deus aplique essa palavra através desta lição de número 9, sobre o ministério pastoral, sobre as nossas vidas, e assim possamos nos conduzir prudentemente, como convém àqueles que têm a chamada para esse ministério. Que Deus em Cristo continue a todos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém.